Olá, você que nos acompanha, seja bem-vindo e bem-vinda ao Olhar Crítico, um programa de extensão e pesquisa sobre jornalismo e cultura na vida social, feito pelo Centro de Crítica da Mídia e a pós-graduação em comunicação da PUC Minas. Eu sou Hércio Sena e estou acompanhado pelo professor e pesquisador José Milton Santos. Olá, Zé. Olá, Hércio. Olá, Nara. E minhas saudações aos nossos telespectadores. Estou acompanhado também pela professora e pesquisadora Nara Escabim. Olá, Nara. Olá, Hércio. Olá, Zé. E olá também a você que nos acompanha aí de casa. No programa de hoje abordaremos as relações entre a mídia brasileira e a ditadura militar, e uma produção recente da plataforma do ICL sobre a série documental Folha Corrida, que aborda a colaboração material e operacional do Grupo Folha com a ditadura militar brasileira. Zé, e para começar esse importante debate, eu gostaria que você situasse de um modo geral o que se pode dizer sobre a colaboração da mídia brasileira, de uma maneira geral, com a ditadura militar que está completando 60 anos. A mídia, a grande mídia, a chamada mídia comercial, teve um papel importante não só na legitimação, na consolidação da ditadura, mas teve um papel importantíssimo na sua preparação, na guerra psicológica que desenvolveu através de mentiras, de propagandas, inclusive propagandas subliminares, que iam, de certa forma, deslegitimando o governo Jango e conseguindo um apoio de uma fração significativa da classe média. O que não significa que tenha tido um sucesso muito grande na opinião pública, porque uma pesquisa do Ibope, recentemente publicada, comprova que o João Goulart tinha o apoio de 70% da população. Portanto, a gente pode dizer que o que a grande mídia atingiu, e era quem realmente ela atingia, foi classe média. A classe média que foi para as ruas com as marchas da família, com Deus pela liberdade, as classes médias que encampavam as manifestações anticomunistas, liderada pelo IPES, o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui, só queria fazer uma correção, né? Eu falei que a ditadura completou 60 anos, errado. O golpe militar completou 61 anos, né? Mas a ditadura durou apenas até 1985, foram 21 anos de ditadura militar, só para corrigir aqui. Mas continuando esse debate, você citou aí o IPES, né? O IPES e IBAD, foram dois institutos importantes. E teve um jornalista, Wilson Figueiredo, né? Escritor e jornalista, que também faleceu recentemente, né? Eu queria que você falasse um pouco como é que foi a atuação desse jornalista e também situasse para nós o que foi o IPES, o IBAD, só para o nosso espectador entender exatamente do que a gente está falando. O jornalista Wilson Figueiredo, que era editor do Jornal do Brasil, ele participava de um grupo do IPES, que era o Grupo de Publicação e Editoração, dirigida pelo também escritor José Rubem Fonseca, e que tinha participação do poeta Augusto Frederico Schmid, do jornalista Odilo Costa Filho e da escritora Raquel de Queiroz. Então, o papel do jornalista Wilson Figueiredo foi, para usar um conceito gramsciano, foi de intelectual orgânico, daqueles escritores, jornalistas, intelectuais que se prestavam ao papel de organizar, principalmente no plano da informação, da ideologia, da cultura, a classe dominante nos seus propósitos de impedir o avanço de um projeto reformista
e de uma crescente mobilização popular que efervesceu na conjuntura de 61 a 64. O IPES foi criado em 1961, no esteio da Aliança para o Progresso, criado no início de 1961, criada pelo governo John Kennedy, para se contrapor à crescente influência que a Revolução Cubana de 1959 estava tendo na América Latina. A Aliança para o Progresso era pretensamente, né, a canalização de recursos para alguns projetos sociais. Mas, na verdade, a Aliança para o Progresso estava financiando golpes. Inclusive financiando não só a Aliança para o Progresso, Aliança para o Progresso, a CIA e vários empresários, financiando golpes, primeiro no Brasil e depois em outros países da América Latina. Financiavam o IPES e IBAD, o IBAD era uma estrutura mais administrativa, e o IPES operacional. IBAD era o Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Note que toda a preparação da ditadura tinha democrático no nome. Ação Democrática era o nome da revista deles. Frente Democrática Parlamentar era a frente que eles tinham dentro do Congresso e assim por diante. Mas, por exemplo, foram financiados pela Refinaria União, pela Light, Cruzeiro do Sul, Listas Telefônica Brasileira, Icome, Doca de Santos, Coca-Cola, Lojas Mesbla, Que Bom e inúmeros outros empresários. Nara, então a gente tem aí um momento importante, né, de uma recapitulação, onde a gente vê essa ação, né, desses setores contrários à democracia, mas usando aí o nome, né, democrático, como o Zé bem mencionou, nesse processo. Não? Pois é, uma apropriação, uma captura, né, da expressão democracia, democrático, para legitimar a sua ação. E acho que essa recapitulação que o Zé trouxe mostra muito bem um aspecto fundamental da ditadura que muitas vezes é apagado numa certa memória hegemônica ou predominante sobre a ditadura, que é a colaboração de amplos setores da sociedade civil e especialmente do empresariado, que visavam proteger os seus interesses de classe. Então, a gente tem hoje um pouco esse discurso, essa imagem, né, uma representação mesmo hegemônica da ditadura, como, olha, ela se contrapunha à democracia, visava atingir a sociedade como um todo. É mais ou menos isso, claro que ela efetivamente minou as bases democráticas da sociedade, mas a grande questão da ditadura militar empresarial brasileira, da importância de usar esse nome, era preservar os privilégios dessas classes dominantes, né, diante da possibilidade de alguns avanços sociais a partir do governo João Goulart, especialmente das reformas de base. Então, a gente não consegue entender de maneira histórica bem a ditadura se a gente não pensar na luta de classes e nessas disputas sociais. Não foi simplesmente um fenômeno que se abateu magicamente do nada, vindo só dos militares, simplesmente porque eles não gostavam da democracia. Na verdade, eles estavam dispostos a fazer o que fosse preciso para manter os privilégios de um segmento muito pequeno da população, inclusive minando as bases democráticas. Nós vamos agora para a pergunta de uma estudante do curso, do terceiro período do curso de Cinema e Audiovisual, Gabriela Fernandes, que fez uma pergunta especialmente para o Zé. Oi, professor José Milton, como vai? Gostaríamos de saber qual as principais formas de resistência e crítica ao regime através da arte e do cinema. Gabriela, você tocou num ponto crucial. A resistência à ditadura teve como um dos vetores fundamentais o setor da cultura e da arte. Através do teatro, teatro-oficina, teatro de arena, inúmeros grupos, centros de cultura popular, sendo que o mais famoso deles foi o CPC da UNE. Cinema novo e até mesmo a pornochanchada, que desmascarava o moralismo existente. A ficção, como Carlos Heitor Coni, Antônio Calado, a imprensa alternativa, a música popular, os grandes shows, né? Artes gráficas através de cartoons e caricaturas.
Então, nós vemos que o setor da cultura e da arte, sob a hegemonia das forças democráticas e da esquerda, conseguiu manter viva a chama de resistência à ditadura durante todo o período. Arrefeceu-se um pouco a partir do ato institucional número 5, o AI-5, no final de 1968. Mas não abaixou a guarda e continuou nessa luta, nesse trabalho incansável que teve os seus resultados posteriormente. Então, fechando aí essa primeira parte da nossa discussão, a cultura sempre atuando como um vetor de resistência às práticas autoritárias. Apesar de ter sido muito censurada nessas expressões, né, efetivamente críticas, claro que nem, a gente, né, depois vai falar sobre isso, nem toda a imprensa, por exemplo, foi censurada por motivos variados, sobretudo pela colaboração que alguns veículos tiveram, né, com o regime, com a ditadura empresarial militar, mas o setor, o campo cultural, artístico foi particularmente atacado, né, pelos mecanismos de censura a partir do AI-5, não só, mas principalmente, né, e por conta justamente dessa postura crítica. Zé, então voltando aí, retomando esse momento que foi, né, os 21 anos de ditadura militar no Brasil, como foi a cobertura da grande mídia na legitimação e na consolidação do golpe militar de 1964? Qual a relação que você estabelece? O trabalho da grande mídia, os jornais, exceção Última Hora, TVs, exceção TV Excelsior, rádios, exceção Rádio 9 de Junho. Todos eles trabalharam unisonamente sob a coordenação do IPES. O IPES tinha um grupo de publicação e editoração, o tal que era coordenado pelo Zé Rubem Fonseca. Tinha o grupo de opinião pública e tinha também o grupo de levantamento e conjuntura. Esses três grupos é que, conjuntamente, se encarregaram de fazer essa mobilização da grande mídia, mas não foi uma mobilização onde houve só uma adesão voluntária. Houve muito dinheiro, houve pagamento pelas publicações, houve pagamento por editoriais feito pelo IPES e pago para ser publicado na grande mídia. Não podemos nos esquecer que o Correio da Manhã, no dia 31 de março de 64, tinha um editorial de primeira página em letras garrafais, basta. E no dia 1º de abril de 1964, o mesmo jornal, o editorial de primeira página, fora, mandando o Jango para fora do país. E durante a maior parte do tempo, até que a própria mídia venha a ser atingida, principalmente a mídia impressa, embora todos recebessem o boletim da censura proibindo o que podia e o que não podia ser veiculado. Mas a grande mídia impressa, à exceção da Folha de São Paulo, todos tiveram censores dentro do próprio jornal, afirmando o que podia e o que não podia ser publicado. Nós vamos voltar daqui a pouquinho, mas eu queria ouvir a Nara. Você entende que sem o apoio da mídia, né, obviamente, esse golpe também poderia ter tido um outro rumo, né? Ou seja, poderia ter ficado até inviável. Essa é a sua avaliação também? Né? Com certeza, Hércio. Esse apoio, né, da imprensa é fundamental. Por mais que a gente possa argumentar, mas não é todo mundo que lê jornal. Quem que era alfabetizado no Brasil nos anos 60? Mas a gente não está falando só dos jornais impressos, a gente está falando também das cadeias de rádio e TV. Essa é a primeira questão. E a segunda questão é que esses veículos, e aí a mídia impressa tem um papel muito fundamental, eles têm uma função política de legitimar opiniões no debate público. Então, mesmo que, independentemente, né, do número de leitores, embora muitos desses veículos tivessem, né, tiragens bastante significativas, o importante é que eles estão legitimando certas posições no debate público, dizendo, olha, primeira coisa, né, era necessário tirar o Jango.
a partir de, claro, de um processo amplo de desinformação que foi produzida e circulada contra o Jango, precisa tirar o Jango, porque ele é uma ameaça para a democracia, né? Na sequência, olha, isso que os militares fizeram não é um golpe, é uma revolução, e é em nome da democracia, né? E aí essa sustentação posterior também, acho que o Zé vai falar um pouquinho até o AI-5, principalmente, o AI-5 é um pouco um ponto de tensão nessa relação tão amistosa da imprensa comercial com a ditadura, embora tenha continuado a haver apoio, mas principalmente até o AI-5, que são os anos de consolidação da ditadura, esse apoio foi amplo e restrito e, sem dúvida, isso foi fundamental, né, para o sucesso da empreitada ditatorial. Zé, você chegou a comentar, né, na sua resposta anterior, de algumas contradições, né? Que tipo de contradições você gostaria de elencar aqui entre a mídia e a ditadura empresarial militar, principalmente a partir do AI-5, que foi um momento de corte aí nessa relação importante? Na verdade, muitos dizem que a ditadura começou com o AI-5. Não é verdade. E algumas contradições da AI-5 foi em grande 1968, só para localizar o nosso espectador aí, a ditadura começa em 64, o AI-5 é de 68. Mas de 64 a 68 começaram realmente alguns conflitos da grande mídia com a censura. Por quê? Os grandes jornais vivem da venda de informação e a informação estava sendo cerceada. Então, mesmo aqueles jornalões que apoiavam a ditadura, que apoiaram o golpe, começaram a resistir. O Jornal do Brasil, nos locais cortados, censurados, ele colocava versos de Camões. O Estado de São Paulo, nos locais censurados, eles colocavam receitas. Receitas que muitos mandavam carta reclamando que não davam certo, mas eram feitas realmente para não dar certo, para mostrar o absurdo daquela receita estar lá. Então, houve essa forma de resistência. O Jornal do Brasil, no AI-5, publicou uma página negra na primeira página. Então, havia algumas formas, né, de resistência da grande mídia. Mas a grande mídia só começou essa resistência quando ela foi atingida diretamente nos seus interesses e na sua lucratividade. No seu próprio negócio, né? Então, Zé, e a gente vai... tem uma questão que é importante aqui. A gente tem um trabalho da Silvia Borelli, do Gabriel Prioli, do Daniel Herz, que escreveu A História Secreta da Rede Globo, e outros pesquisadores, e todos eles vão mostrar, né, que o apoio que a Rede Globo deu ao regime militar foi fundamental, inclusive na construção, e esse apoio foi recíproco. Também o Estado brasileiro foi fundamental na construção da infraestrutura que fez com que o sinal da Rede Globo chegasse praticamente a todas as regiões do país. Então, você tinha ali uma compatibilização de políticas, né? O regime militar e o Estado brasileiro garantiam uma infraestrutura capaz de fazer o sinal da Rede Globo chegar a todas as regiões do país e, ao mesmo tempo, chegaria também a propaganda do regime, a defesa da ditadura militar. Nesse sentido, eu gostaria que você falasse, então fica muito claro para nós, quando a gente olha para essas obras, desses autores, para a gente ver a reconstituição desse momento aí, né, pela ótica de pesquisadores importantes do Brasil. Mas no caso específico da Folha de São Paulo, o que ela ganha em termos assim, de um crescimento do jornal com a participação e esse apoio efetivo à ditadura militar no Brasil? Bom, o Grupo Folha, na verdade, em 64, se resumia ao jornal. E o grupo foi crescendo. Adquiriu televisão, adquiriu a concessão para a rodoviária de São Paulo e entrou também no ramo de rádio, de publicações de livros, etc, etc.
Então o grupo cresceu. E cresceu principalmente porque não foi atingido pela censura como os outros jornais foram. Mas você falou em vários autores que trabalharam sobre a Rede Globo, né? E é interessante a gente perceber o que aqui são... a gente encontra nesses livros 60 denúncias contra a Globo, mas eu vou pegar algumas para não ficar exaustivo. Na década de 1960, 1970, o Grupo Globo firma um acordo fora da lei com o grupo estadunidense Time Life. Esse acordo durou de 62 a 67. Está no livro do Herz, do Daniel Herz, né, que reconstitui essa história. Apoiou o golpe de 64, silenciou sobre a repressão militar, divulgou propaganda favorável ao AI-5, promoveu o milagre, entre aspas, econômico, ocultou mortes causadas pela ditadura, omitiu informações sobre a corrupção nas grandes obras da ditadura, desconsiderou os primeiros comícios da Direta Já. Eu estava em São Paulo no primeiro comício e, ao ligar o Jornal Nacional, eu ouvi que aquela manifestação era comemoração do aniversário da cidade, coincidiu com o aniversário da cidade. Mas eles mentiram. Na época não havia o nome fake news, mas foi uma fake news, né? Manipulou a pesquisa Proconsult para prejudicar Brizola. Na eleição de 82, 1982. Isso. Manipulou a cobertura do debate eleitoral Lula versus Collor em 89. Inclusive o diretor de jornalismo, que era Oberico Souza Cruz, ele determinou que fosse editado, pegando os melhores momentos do Collor e os piores do Lula. Porque o debate terminou de madrugada, então muita gente não assistiu. No dia seguinte, tiveram mais uma fake news. A edição do debate. Defendeu o confisco do plano Collor, veiculou Escola Base. A Escola Base foi uma denúncia falsa de que haveria abuso de crianças numa escola infantil. Os donos faliram, adoeceram, morreram. O dono morreu de doença em decorrência disso. Perseguiu figuras históricas do PT, como Zé Disseu, Zé Genuíno, chamou a tragédia de Brumadinho de acidente, endossou a entrega do pré-sal ao capital estrangeiro, deu espaço a discursos anti-vacina, negacionistas e assim por diante. Então, nós vemos que o papel que a Globo teve, já denunciado em alguns livros, foi crucial para a legitimação e consolidação da ditadura. Bom, Nara, e nós vamos agora falar de um produto mais recente. A gente passou aqui nos primeiros momentos fazendo mais uma recapitulação histórica da relação entre a mídia brasileira e a ditadura militar. Mais recentemente, tem algumas novas produções, 60 anos da Globo agora está sendo comemorado pela emissora, mas também está sendo revisitado criticamente por vários pesquisadores do campo da comunicação, do campo da historiografia, do campo das ciências sociais, que estão, de certa forma, revendo aí também criticamente o que foi esse legado, né? Evidentemente, a gente reconhece que tem produções culturais importantes nesses grupos, mas também tem problemas na relação com a política e na relação com o papel que eles jogam na conjuntura brasileira, né? E nós tivemos recentemente um documentário chamado Folha Corrida, dirigida pelo Chaim Litevski, né? E foi lançado recentemente. Esse documentário é uma produção que retoma a colaboração material e operacional do Grupo Folha com a ditadura. Você olhou para esse documentário, é uma série documental na realidade, né? E os 2 primeiros episódios que já estão circulando foram vistos e também analisados por você. Conta para nós de que se trata essa série documental e o que ela propõe.
Bom, ela é uma série, né? Ela vai, ao todo são 4 episódios, né, Hércio? O lançamento oficial aconteceu no dia 27 de abril, agora de 2025. O lançamento foi organizado pela plataforma do ICL, que é o Instituto Conhecimento Liberta, e os episódios estão disponíveis para assinantes, né, dessa plataforma, que funciona como uma plataforma de streaming de cursos também. Então, essa série documental, né, dirigida pelo Chaim Litevski, como você apontou, ela mostra uma história de colaboração da Folha de São Paulo, da empresa Folha, do Grupo Folha da Manhã, né, por meio de seus diferentes veículos, destacando singularidades, porque é uma empresa com diversos veículos, sobretudo nesse contexto, tinha a Folha da Tarde, tinha a própria Folha de São Paulo, né? E aí essa série documental vai mostrando esse apoio que, como você disse, vai muito além de um apoio editorial, né? O Zé trouxe aqui muito sobre o apoio editorial de diversos veículos comunicacionais no Brasil em relação à ditadura empresarial militar. A Folha, ela vai além. Há o apoio editorial, né? Não à toa a Folha desses principais veículos foi o menos censurado, né? Então ela não teve ali, né, uma interferência da censura como o Estadão mesmo teve, por exemplo, né? Até o jornal O Globo foi mais censurado do que a Folha, apesar de toda essa colaboração que você apontou muito bem, né? Então há um apoio editorial, mas houve também um apoio operacional, como você falou, né? Por exemplo, por meio do empréstimo de carros da Folha para operações policiais de repressão e desmobilização de grupos de militantes de esquerda. Então, a Folha emprestava os seus carros. O próprio Otávio Frias Filho, né, atualmente à frente da Folha, reconheceu que houve esse empréstimo na biografia, numa entrevista que ele deu para a entrevista do pai, né, feita sobre o pai dele, né, que na época era o diretor do jornal, do Grupo Folha, né, da empresa Folha da Manhã, junto com o Carlos Caldeira. Mas, nessa entrevista para a biografia do pai dele, ele vai dizer que isso acontecia meio né, às escondidas, que os diretores da Folha não sabiam. Imagina, né, como é que não iam saber? Então, isso aconteceu efetivamente, né? Além disso, a Folha também contratou para o seu quadro de profissionais militares e policiais que passaram a compor os quadros dos veículos do Grupo Folha, especialmente da Folha da Tarde, né, que é um caso muito particular nessa história de apoio da Folha à ditadura, e também demitiu, né, jornalistas de esquerda de forma controversa, de forma inclusive ilegal, né, jornalistas que tinham um perfil mais de esquerda, mais crítico ao regime. A série mostra tudo isso, destaca especialmente o caso da Folha da Tarde, né, que é um caso muito singular e que diz muito dessa história da Folha, porque ele começa a Folha da Tarde como um veículo um pouco mais progressista, como um veículo, né, ele nasce como um veículo para atender a uma fatia ali de mercado, né, porque a preocupação da Folha é essencialmente uma preocupação de mercado, uma fatia de mercado mais jovem, movimento estudantil, falava dos grandes festivais de música popular brasileira, inclusive com jornalistas com perfil mais de esquerda, mais progressista no seu quadro, né, a Rose Nogueira, inclusive dá entrevista para a série documental Folha Corrida, e aí esses jornalistas vão sendo demitidos, substituídos por jornalistas de direita, por policiais e militares que faziam esse duplo expediente, como policial e como jornalista, inclusive iam trabalhar armados, né, até para fiscalizar o que é que os colegas mais progressistas faziam, e o jornal tem uma virada à direita, principalmente a partir do AI-5, né, quando era já um jornal de grande circulação, e fazendo tanto esse apoio operacional, né, à ditadura, com a contratação de policiais, de militares, e um apoio editorial absolutamente restrito também. A série mostra tudo isso e traz muitos depoimentos, documentos históricos e muitos depoimentos, principalmente com os pesquisadores que estudaram essa questão, né, esse apoio, e com militantes de esquerda, né, militantes da época da ditadura de movimentos de esquerda. Então, eu diria que essas são as principais vozes ali nesse documentário. Há também jornalistas, há também militares, né, mas acho que essas são as vozes que conduzem a narrativa, os pesquisadores e os ex-militantes. Bom, nós vamos então agora para uma pergunta, né, do jornalista e aluno também do programa de pós-graduação, aluno do mestrado em comunicação, Felipe Soares.
E aí, pessoal do Olhar Crítico, tudo bem? Eu sou o Felipe, sou um dos discentes do programa de pós-graduação em Comunicação Social da PUC Minas. E a minha pergunta sobre o documentário Folha Corrida, ela tem como base a lógica de que uma ditadura, os veículos de imprensa vão sofrer ataques e eles precisam se adaptar aos mecanismos de censura. Entretanto, quando a Folha de São Paulo, que é um veículo com expressão nacional, ela colabora materialmente para a repressão estatal, pelo menos na minha visão, essa relação entre imprensa e ditadura muda bastante. Trazendo essa discussão para a atualidade, eu queria entender como que essa relação leal facilitadora ali da Folha de São Paulo afeta a credibilidade dela. É possível, né, confiar num veículo que não assumiu, né, que não admitiu o seu passado de forma crítica, de forma aprofundada? É isso, muito obrigado. Ótima pergunta, Felipe, ótimo comentário também, acho que você toca, né, em questões, assim, absolutamente fundamentais, né, e devo dizer que eu concordo em absoluto com o Felipe, quando o Felipe fala, né, no início da pergunta dele, que muitos veículos precisaram se adaptar a essa repressão, sobretudo aos processos de censura, a gente está falando de um processo muito estudado, que é a autocensura. Muitos veículos começaram a se autocensurar, evitando temas que poderiam dar problema, pautas sensíveis e tal. Não é o caso da Folha. Realmente a Folha está, esse apoio material está um passo além. Claro que também, certamente, havia uma adesão editorial e houve uma adesão editorial, mas o apoio material, ele mostra uma legitimação muito mais ativa da ditadura do que simplesmente a autocensura. Acho que essa é uma questão. E a questão da credibilidade, sem dúvida, né? À medida que essa história se torne conhecida e pública, daí a importância de produções, de pesquisas, como a dessa série documental Folha Corrida, sem dúvida isso prejudica a confiança dos leitores na Folha, na medida em que a Folha hoje se coloca e tenta se colocar, e na verdade ela tenta fazer isso desde o período já da abertura, da distensão da própria ditadura, né? Ela tem esse reposicionamento de marca como defensora da democracia. Pô, que defensora da democracia é essa, né? Então há sim um problema de credibilidade, de confiança, e eu acho que a Folha lida com esse problema da pior forma possível, que é apagando, escondendo e silenciando. Então, ao invés de assumir, de discutir, de fazer uma autorreflexão, de tratar dessa questão abertamente e de forma honesta com seus leitores, ela não faz isso, né? Ela opta pelo escamoteamento, um apagamento dessa trajetória na sua memória institucional, inclusive nos seus documentos, nos seus textos de memória, né? Então, isso é bastante problemático. Zé, em relação à Folha de São Paulo, nós tivemos ali no período das diretas já, nos anos 80, né? A Folha se colocava assim como o jornal amigo das diretas já, né? A Folha criou alguns slogans como o jornal que tem o rabo preso com o seu leitor, né? Que tem comprometido com o seu leitor, com o seu leitorado. Enfim, pensando nessas últimas décadas, você leria a Folha de São Paulo hoje como um jornal que dá um passo atrás ou que há um recrudescimento dentro da sua própria linha editorial pós-democracia brasileira, pós-fim do regime militar? Seguramente. A Folha teve um papel importante. Dos grandes jornais, foi o que deu um apoio explícito à campanha das diretas já. A Folha teve inovações, por exemplo, o caderno Folhetim sobre cultura e arte era de excelente qualidade. Vários colaboradores da Folha, a Folha tentava manter uma impressão de pluralidade, então tinha vários colaboradores progressistas, democratas. Entretanto, a Folha, principalmente a partir da eleição do Collor, quando ela deu em editorial um apoio explícito ao neoliberalismo, ela vem caminhando cada vez mais para uma posição mais obscurantista. A tal ponto que hoje, dos grandes jornais, é o único que ainda continua defendendo o legado do Bolsonaro. Nara, então nós tivemos aí essa série documental, ela está circulando.
qual a importância das investigações para produzir essa série? Ela envolve vários atores importantes, né? Envolve professores, envolve pesquisadores, envolve Ministério Público, né? Enfim, e também como que ela se situa na filmografia do seu diretor. Olha, é um bom exemplo essa série desse potencial da pesquisa acadêmica, da pesquisa científica de produzir impactos no debate público, né? De gerar um impacto no debate público, porque ela nasce de uma pesquisa realizada, conduzida, liderada, né, pela professora Flora Daemon, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em parceria com o Ministério Público e com outras 5 instituições, pesquisadores de outras 5 instituições, né, de pesquisa e de ensino brasileiras. Então, você tem ali a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a PUC de São Paulo, a Universidade Estadual de Maringá, a Universidade Estadual do Estado do Rio de Janeiro, o Instituto Rui Barbosa. Então, você tem outros institutos e universidades formando uma rede de pesquisadores que fizeram um amplo estudo sobre a colaboração da Folha com a ditadura, com o apoio do Ministério Público. E é muito interessante, acho que esse é um ponto importante, que essa pesquisa ela teve financiamento da Volkswagen. Por que da Volkswagen? Porque a Volkswagen foi uma das empresas que colaborou com a ditadura, né? Isso foi revelado pela Comissão Nacional da Verdade, ela foi investigada, e aí como parte, né, houve ali a assinatura de um termo de ajustamento de conduta entre a Volkswagen e o Ministério Público, e como parte da reparação, né, que a Volkswagen ela assumiu ali o que fez, então como parte da reparação pelo apoio às violações de direitos humanos, ela destinou, né, recursos, foi uma reparação financeira, tanto em relação a vítimas, familiares de vítimas, quanto para essa pesquisa que tinha ali como objetivo investigar outras empresas que teriam colaborado com a ditadura. E aí eles escolhem a Folha porque ela é a única empresa numa lista de 10 empresas do campo da comunicação, é a única empresa de mídia que teve essa colaboração tão ativa e, sobretudo, uma colaboração material, né? E é muito interessante porque isso se situa na filmografia do diretor Chaim Litevski, que dirigiu, por exemplo, o Cidadão Boylissen, né, que fala do apoio do Henning Boylissen, que foi diretor do Grupo Ultra, da Ultragás, né, com a ditadura, não só porque ele fala da ditadura nesse outro filme e na série, mas também porque ele fala mostrando o apoio da sociedade civil e do empresariado. Eu acho que esse é um ponto muito importante na filmografia dele, porque isso tensiona uma certa memória hegemônica da ditadura que apaga a responsabilidade desses empresários. Se, de certa forma, tenta apagar até de alguns da corporação militar, né? Imagina, atribuindo a indivíduos, né? Imagina dos empresários. Dos empresários, né? E, para a gente fechar aqui esse debate nosso, como é que fica a repercussão dessa série documental na mídia brasileira, Nara? Bom, na imprensa comercial, vou falar primeiro da imprensa comercial, não houve absolutamente nenhuma repercussão como era de se esperar. A Folha não deu uma linha sobre isso, eu fiz uma pesquisa, um levantamento, busquei nos bancos de dados aí dos veículos, nos portais, nem da Folha, nem do Estadão, nem do Globo, né? Então, a gente vê que há essa continuidade de um apagamento, de um escamoteamento dessa colaboração, muito evidente. A imprensa alternativa e independente falou amplamente sobre a série, mas a imprensa comercial não. E o que você destacaria para a gente aí dessas falas da imprensa alternativa e independente sobre a série? Como a Nara já falou, a imprensa independente deu uma ampla cobertura. Não o lançamento da série, mas principalmente a pesquisa e os pesquisadores. Foram entrevistados por quase todos os canais independentes e portais. Por exemplo, no 247, o Genuíno faz uma longa exposição e afirma que a série desmascara o papel da Folha na ditadura. O professor Leonardo, no seu site, série revela ajuda que a gente desconhecia sobre a Folha. Acho que é do Leonardo Sakamoto esse, Zé? Oi? É do Leonardo Sakamoto esse? Isso, não. Ele é professor, né? Parece... Professor Leonardo, o site professor. dele chama Professor Leonardo. Perfeito. O Diário do Centro do Mundo dá uma manchete: Folha celebrava mortos da ditadura. A Voz da Esquerda Judaica
deu a manchete: imprensa, ditadura e golpismo. A TV Tutameia, livro e série documental, desvendam o colaboracionismo da Folha com a repressão na ditadura. O portal Brasil Cultura, série revela a participação da Folha de São Paulo na ditadura e assim por diante. Bom, então nós vimos aí uma cobertura mais extensa, né, mas bem localizada, digamos assim, em veículos, em propostas de leitura do mundo contra-hegemônicas, né, ou contra-ideológicas, como queiramos, né? Mas a gente vai ver agora, né, esse momento importante aqui do nosso programa, em que vocês vão reagir a uma produção que os nossos alunos do 3º período de jornalismo e cinema fizeram sobre democracia e ditadura. Vamos ver? Eu prefiro a democracia por ser um sistema mais amplo, um espaço aberto à discussão e pluralidade na sociedade. Prefiro a democracia porque eu tenho liberdade de ser quem eu sou, liberdade de me expressar e ver diferentes expressões. E com certeza eu prefiro a democracia, né? Porque, sinceramente, as coisas têm que ser feitas de forma comunitária e tem que ter uma representatividade de todo mundo nesse processo. Afinal de contas, né, ninguém faz nada sozinho e nenhuma opinião única resolve o problema de todo mundo. Então, eu acho que a democracia é o único jeito que a gente pode, de fato, chegar mais próximo de ter liberdade, de ter coisas justas, de ter opiniões diversas, enfim. Democracia é mais liberada? Eu sou doido. Democracia, continua na democracia. Ditadura já era. Isso é só para quem não conhece. Quem não sabe o que é, que vai falar que é bom a ditadura. Democracia é positiva. É doido, é ótimo, né? Assim, é doido quem Figura, quer ditadura, né? É figura, né? Mas, enfim, o importante ali que a gente, pelo menos que ressalta para mim, assim, é como é difícil você também conseguir alguém que vai se posicionar a favor de uma ditadura, né? Que é uma coisa muito difícil. É por isso que até os defensores da ditadura, da falta de liberdade, aqueles que são contra os direitos humanos, tem que se colocar como quem faz a defesa da democracia. Pois é. O que a gente pode falar do vídeo dos alunos? Eu acho que tem um outro ponto além desse, Hércio, que é todo mundo ali defende a democracia, mas cada um destaca um elemento diferente da democracia. Tem gente que fala sobre mais liberdade, tem gente que fala sobre representatividade, tem a moça ali que me chamou a atenção, que ela fala sobre fazer as coisas de uma forma comunitária. E é muito interessante, porque muitas dessas coisas que eles estão dizendo, a democracia liberal burguesa que a gente tem hoje também não dá conta, né? A gente não tem exatamente um modelo comunitário de gestão do Estado, né? Não. Então, também é interessante porque, na verdade, a gente pode pensar em níveis de democracia e que a própria democracia também é um conceito fluido e disputado no debate público, né? De que democracia a gente está falando quando a gente fala de democracia? E que democracia é essa que a gente construiu no Brasil sem reparação e sem justiça em relação aos crimes da ditadura, né? Zé, o que podemos falar aí desse vídeo? Não, realmente eu acredito que é muito difícil alguém se declarar abertamente a favor da ditadura. Mas os argumentos apresentados ali na reportagem foram muito consistentes. Ou seja, quem entende, compreende o que é democracia nas suas múltiplas facetas, né? E isso ficou bastante claro na reportagem. Bom, então a gente fecha aqui essa importante discussão sobre ditadura e apoio da mídia, sobre o valor da democracia. E agora a gente vai para o nosso momento da dica cultural. E eu vou deixar como dica, né, sem tecer mais comentários, a própria série documental Folha Corrida, está na plataforma ICL, né, que é do Instituto Conhecimento Liberta. Quem acessar a plataforma e for assinante pode também acessar esse documentário Folha Corrida, que traz aí essa importante contribuição que nós discutimos aqui no nosso programa.
Nara, o que você tem para nós? Um livro, dentro do tema também da colaboração dos veículos de imprensa, e sobretudo da Folha em relação à ditadura, que se chama Cães de Guarda, Jornalistas e Censores, do AI-5 à Constituição de 88, é de uma pesquisadora chamada Beatriz Kushner. Esse livro foi publicado em 2004 pela Boitempo, não é exatamente um livro novo, foi produto da tese de doutorado dela, em que ela fez uma ampla investigação sobre tanto o processo de censura da imprensa, então ela entrevistou muitos censores, isso foi bastante inédito na época, mas também de apoio, principalmente da Folha da Tarde. Então essa história que a série Folha Corrida conta, né, a Beatriz Kushner já trazia muitos elementos aqui nessa obra, mesmo sendo uma obra anterior, então acho um livro assim fundamental para a gente entender essa relação de apoio da Folha à ditadura e especialmente a um órgão da repressão que foi a Operação Bandeirante em São Paulo, né, conhecida como OBAN. Então, a Folha da Tarde virou uma espécie de quase de assessoria de imprensa da OBAN e ela mostra isso muito bem no livro. Zé, a sua indicação? A minha indicação é o livro do Jacob Gorender, Combate nas Trevas, a Esquerda Brasileira, das Ilusões Perdidas à Luta Armada. Esse é considerado por muitos críticos como o melhor livro sobre a atuação da esquerda brasileira durante a ditadura. Jacob Gorender é um historiador, um ex-pracinha, lutou na Segunda Guerra Mundial, faleceu em 2013 aos 90 anos de idade. Como historiador, publicou um livro também clássico, O Escravismo Colonial. E nesse livro, particularmente, ele relata a atuação de organizações de resistência armada à ditadura, principalmente da ALN, Ação Libertadora Nacional, e VPR, Vanguarda Popular Revolucionária. Ele descreve os bastidores dessa atuação e não deixa de fazer algumas críticas à própria atuação da esquerda. Mas, como historiador, ele reconstitui com muita fidelidade esses bastidores que eram até então desconhecidas, porque a versão que prevalecia era a versão da própria ditadura veiculada pela grande mídia. Bom, então, com isso aí, a gente deixa aqui as nossas dicas culturais, também as nossas impressões sobre esse tema. E, mais uma vez, quero agradecer a sua presença aqui, Zé, pelas suas contribuições, pelo seu trabalho conosco. Muito obrigado em ter você aqui mais uma vez. Eu é que agradeço a oportunidade de participar dessa banca com vocês. E agradeço, em especial, aos nossos telespectadores. Obrigado, Nara, pela contribuição que você trouxe, pela qualificação que você traz ao nosso debate, pelo seu esforço, seu trabalho, sua pesquisa. Valeu demais. Sou eu que agradeço, Ércio, agradeço também ao Zé por essa oportunidade tão bacana, né, e positiva de diálogo, sempre aprendendo com vocês. E agradeço também, claro, ao nosso público que nos acompanha sempre. Obrigada. E assim terminamos aqui o nosso programa. E lembramos a você que ele também está disponível no YouTube, nas plataformas Spotify e Deezer. Nos acompanhe por lá também. Um grande abraço para você e até a próxima semana.